Só salve, galera! Antes de começar, já vou pedir para que se inscrevam e já acionem as notificações. Não vou falar para dar like agora porque não faz sentido. Vocês não assistiram o vídeo, não sabem se vão gostar, então eu vou deixar isso pro final. Mas se quiser deixar o like agora, eu também não tenho problema com isso. Valeu! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um cara que ficou famoso sobre as especulações feitas sobre OVNIs da Área 51. Bob Lazar. Tá aqui. No vídeo anterior eu falo um pouco sobre ele. E se você não assistiu esse vídeo ainda, para essa bagaça e vai ver. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, na descrição. Então pausa, vai lá ver e depois volta para esse aqui. E se você já assistiu, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Bob Lasanha. Não, não é isso. Bob Lazarento. Não, também não é. Bob Construtor. Bob Lazar. Isso aí. Lazar é um físico norte-americano que, como eu disse, ficou muito famoso pelas especulações feitas por OVNIs da Área 51. Lazar tem uma base de estudo muito avançada. Ele frequentou 3 faculdades diferentes, e uma delas sendo o MIT. Isso mesmo. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ah, sai fora, mano. Eu fui pro Alípio. Ninguém bate a nossa base de estudo. A gente aprendia a plantar feijão no algodão, no copo de Danone até a gente se formar. Não tem melhor que isso. Logo depois que ele terminou seus estudos, ele começou a trabalhar numa empresa de engenharia chamada Los Alamos. Alguns anos depois, Lazar recebeu uma proposta irrecusável. O Zap tocou com uma proposta irrecusável. Uma galerinha lá, governo, ofereceu a ele um emprego. Mas de início não disseram a ele o que era. Bom, no fim das contas, o trabalho dele era simplesmente fazer engenharia reversa em OVNIs, tentando duplicar os propulsores da nave, porque ela possui um elemento nunca visto antes. Ele só tinha que ficar de boca calada sobre tudo que ele via lá dentro. Ou seja, se ele não falasse nada e não fosse Zé Povinho, podia dar certo. Então, a partir daquele momento, ele começou a trabalhar num setor chamado S4, apenas alguns quilômetros da base, em Nevada. Lazar trabalhou nesse setor por mais ou menos 1 ano e meio. Em seus estudos, ele descobriu um elemento nunca visto pelo homem chamado elemento 115, que hoje se apresenta na tabela periódica como Moscóvio. Esse elemento 115 funciona como um campo antigravitacional, e seria por causa desse elemento que as naves extraterrestres podem voar em alta velocidade e em qualquer direção. Após 1 ano e meio trabalhando na base, Lazar pediu demissão, porque ele achava errado o que o governo fazia, sendo trabalhar escondido e nunca mostrar nada para o público. Só que o governo não gostou muito disso, devido a todas as informações que Lazar havia adquirido. Alguns meses depois, após sua demissão, Lazar fez o que o governo mais temia. Ele apareceu na TV, ao vivo, expondo tudo que o governo fazia lá dentro. Após essas entrevistas de TV, Lazar não tinha mais nenhum registro de que ele tinha estudado, que ele tinha trabalhado em Los Alamos. Ele meio que foi apagado do mapa. Logo após essas entrevistas, Lazar não tinha mais registro nenhum de onde ele havia estudado e onde ele havia trabalhado antes da base. Porque quando questionaram o governo sobre isso, eles alegaram que Lazar nunca tinha trabalhado na base. E quando o público foi checar o passado de Lazar, não havia mais nada lá. Ou seja, isso são mais provas de que o governo está sim escondendo alguma coisa. Após alguns anos depois desses acontecimentos, Lazar abriu seu próprio laboratório, chamado United Nuclear Scientific, onde vendia equipamentos e suprimentos de produtos químicos. Mas vocês acham que o governo deixou Lazar em paz? Nada disso. A polícia, o FBI, entre outras organizações do governo, invadiram seu laboratório e sua casa à procura de um produto radioativo. Só que na verdade eles estavam atrás do elemento 115, porque acharam que Lazar tinha roubado amostras da base. Em 2018, Lazar quis documentar tudo o que aconteceu em sua vida. Então ele decidiu gravar um documentário chamado Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. E se você está interessado e quer saber essa história mais detalhada, você pode encontrar esse documentário na internet. Eu super recomendo. Mas você assiste no seu tempo livre, não vai ficar assistindo esses bagulho no trabalho, na escola. Acha um tempo pra você e assiste. Bom galera, o vídeo está chegando ao final e agora sim, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, dá aquela compartilhada da hora e se inscrevam para fortalecer o canal. E por favor, não façam bagunça, pois as plantas ainda precisam do ar. Valeu!